Imagina a cena. Um auditório lotado, milhares de olhos fixos num jovem capitão de apenas 36 anos. Ele não veste terno luxuoso, não fala com rodeios diplomáticos, não sorri para agradar ninguém. Ele segura o microfone como quem segura uma arma carregada e dispara palavras que ecoam como tiros. A União Africana é covarde. A União Africana é incompetente. A União Africana é traidora dos povos africanos. O silêncio cai sobre a sala, seguido por aplausos nervosos de uma juventude que sente que, finalmente, alguém disse em público o que todos comentam em privado. Este é Ibrahim Traoré, presidente de transição de Burkina Faso, mas que prefere se apresentar apenas como um jovem africano. E hoje nós vamos mergulhar fundo para entender por que ele se recusou a dialogar em termos suaves com João Lourenço, presidente em exercício da União Africana. E mais do que isso, vamos entender o que ele chama de a técnica ocidental de isolar para eliminar. Porque a história já mostrou. Primeiro você é suspenso, depois é isolado, em seguida vem a pressão internacional e, no fim, a eliminação física ou política. Traoré não fala como os outros presidentes africanos. Ele não mede palavras, não esconde o rosto atrás de sorrisos diplomáticos. Ele é direto, ele é duro e, acima de tudo, ele não tem medo de morrer. No seu discurso, ele deixa claro que não fala como chefe de Estado, porque como presidente de transição, ele está suspenso pela União Africana. Isso significa que, tecnicamente, não pode ser defendido ou representado por essa organização. Então, se a União Africana não o reconhece como líder legítimo, ele também não reconhece a União Africana como voz da África. Por isso ele diz, eu falo como jovem africano. E aqui já está o primeiro choque. Enquanto João Lourenço tenta representá-lo como parte de um processo institucional, Traoré responde como voz de uma geração inteira, como porta-voz dois jovens africanos que, segundo ele, tiveram seus direitos silenciados durante décadas. Este detalhe é crucial para entender sua recusa. Traoré não reconhece legitimidade numa organização que não reconhece o seu próprio povo. Agora, vamos ao primeiro fator central, a hipocrisia da União Africana. Traoré denuncia que as sanções aplicadas pela União Africana seguem uma lógica de 2 pesos e 2 medidas. Quando o golpe acontece em Burkina Faso, sanções duras, suspensão imediata. Mas em outros casos, silêncio total. Ele cita exemplos que ninguém pode negar. Chade, 2021. O presidente Idriss Déby morreu em combate. Seu filho, Mahamat Déby, assumiu o poder à força, dissolveu a Constituição e instaurou um regime de transição militar. Sanções? Nenhuma. Suspensão? Nenhuma. Egito, 2013. O general Abdel Fattah al-Sisi derrubou o governo democraticamente eleito. O Egito foi suspenso, mas apenas por alguns meses, logo reintegrado, após eleições contestadas e repressão brutal. República Democrática do Congo, 2016 até 2018. Joseph Kabila prorrogou ilegalmente o seu mandato por 2 anos. A União Africana fechou os olhos, nenhuma punição. Angola, 2022. Eleições acusadas de fraude, protestos reprimidos, denúncias de manipulação eleitoral. Reação da União Africana, silêncio absoluto. Mas, quando o capitão Ibrahim Traoré assume o poder no Burkina Faso após um golpe militar, a suspensão vem sem hesitação, com todo o peso. Isso revela, segundo ele, que a União Africana não é guiada por princípios, mas por conveniências. Não age pela democracia ou pela legalidade, mas pelos interesses estratégicos ditados de fora. Para Traoré, João Lourenço não é um interlocutor legítimo. Ele é o rosto de uma instituição incoerente e seletiva, incapaz de defender os africanos de forma igualitária. O segundo fator é ainda mais profundo, a dependência financeira da União Africana. Pouca gente sabe, mas cerca de 60% do orçamento da UA vem de doadores externos. União Europeia, Estados Unidos e instituições multilaterais como o Banco Mundial e o FMI. E aí fica a pergunta: como pode uma organização falar em soberania africana se depende financeiramente de antigos colonizadores? Como pode ser independente se a sua sobrevivência depende do Ocidente? Para Traoré, essa dependência é a prova de que a União Africana não age em nome da África, mas em nome daqueles que a financiam. E é exatamente por isso que ela se cala diante de certos golpes.
mas se levanta rapidamente contra outros. Porque não é a justiça que dita sua ação, mas sim quem banca a conta. Traoré denuncia isso de forma aberta. Uma união que não se financia não pode ser emancipada. Uma união que depende do inimigo não pode defender os seus filhos. E nesse sentido, a UA não é símbolo de integração, mas sim de submissão. E aqui chegamos ao ponto mais sombrio da narrativa: o fantasma de Muammar Gaddafi. Traoré sabe da história. Ele conhece o padrão. E ele o expõe com clareza. Primeiro, você é suspenso. Depois, você é isolado diplomaticamente. Em seguida, vem a pressão internacional. E, por fim, a eliminação física ou política. Foi exatamente isso que aconteceu com Gaddafi. Ele sonhou com uma África unida. Defendeu o fim do domínio monetário ocidental. Propôs a criação de uma moeda africana baseada no ouro. Era uma ameaça direta ao sistema global. O resultado? Foi suspenso pela União Africana, isolado no cenário internacional, demonizado pela mídia ocidental e, finalmente, eliminado pela intervenção da OTAN em 2011. E Traoré sente que o mesmo roteiro começa a se repetir com ele. Sua suspensão pela UA é o primeiro passo. O silêncio da organização diante das agressões estrangeiras contra Burkina Faso é o segundo. O próximo seria o isolamento diplomático total, preparando o terreno para sua queda. É por isso que ele recusa dialogar de forma submissa com João Lourenço. Ele não quer repetir a trajetória de Gaddafi. Ele não quer ser mais um líder africano isolado para depois ser eliminado. Mas há outro elemento essencial: a dimensão simbólica do discurso de Traoré. Ele fala como jovem africano, não como presidente. E isso muda tudo. Ele acusa os líderes africanos de terem se rendido ao medo, de aceitarem chantagens externas, de governarem pela covardia, e convoca a juventude a banir 3 vícios da vida africana: a covardia, a traição e a incompetência. Para ele, a covardia gera submissão, e a submissão gera escravidão. Se os ancestrais não foram covardes, nós também não podemos ser. Se eles resistiram à colonização, nós devemos resistir ao neocolonialismo. Ele alerta que o Ocidente usa o medo como arma. Diz: eles nos lembram de Thomas Sankara, assassinado, do presidente haitiano, assassinado, de Gaddafi, assassinado. Eles dizem: se vocês ousarem, terão o mesmo destino. Mas para Traoré, essa chantagem não funciona. Ele afirma: quando dizemos pátria ou morte, venceremos, não é apenas uma frase, é uma convicção. Nós não temos medo e nunca teremos medo. Essa é a mensagem que João Lourenço jamais poderia controlar. Porque não é uma disputa diplomática. É um grito geracional. É a juventude africana dizendo: chega de submissão. Aqui se explica de forma definitiva o confronto entre Traoré e João Lourenço. De um lado, João Lourenço representa a União Africana, uma instituição formal, mas desacreditada, que se cala diante das injustiças e obedece ao Ocidente. Do outro lado, Traoré se apresenta como voz dos jovens africanos, que rejeitam a submissão e pedem uma nova integração continental, baseada na coragem e na independência. Dialogar com João Lourenço significaria aceitar a legitimidade de uma organização que, na prática, o suspendeu e o isolou. Significaria reconhecer uma autoridade que ele considera comprada, incoerente e covarde. Por isso, ele recusa. E essa recusa é mais poderosa do que qualquer acordo diplomático. É um ato simbólico de rebelião. Mas a recusa de Traoré também é arriscada, porque a história mostra que líderes africanos que ousam desafiar o sistema raramente sobrevivem. De Sankara a Gaddafi, de Lumumba a tantos outros, o destino costuma ser o mesmo: isolamento, desestabilização, eliminação. A grande questão agora é: será que Traoré vai conseguir quebrar esse ciclo? Ou será apenas mais um nome na lista de mártires africanos que ousaram sonhar com a liberdade? E mais importante, será que a juventude africana vai atender ao seu chamado? Será que esse grito contra a covardia vai se transformar em movimento real? Ibrahim Traoré não recusou João Lourenço por capricho pessoal. Ele recusou porque vê na União Africana um instrumento do Ocidente incoerente, seletivo e dependente. Ele recusou porque carrega o fantasma de Gaddafi e sabe que o roteiro de isolamento já começou. Ele recusou porque prefere falar como jovem africano, voz de uma geração que não aceita mais ser silenciada. E no fundo,
Sua recusa é uma pergunta lançada ao continente inteiro. Vamos continuar presos ao medo, à covardia e à submissão? Ou vamos finalmente assumir a coragem de construir uma África independente, soberana e unida? Essa é a verdadeira batalha. E como Traoré mesmo disse, se for preciso escolher entre a pátria e a morte, nós venceremos. Porque não temos medo, nunca teremos medo. Subscreva-se no canal e compartilhe vídeo